Agora mesmo, Erdogan disse isso em voz alta. Aconteceu algo inacreditável para a Ucrânia. Uma surpresa explosiva de Ankara. A Turquia está voltando suas armas mortais contra a Rússia. Isso nunca tinha acontecido antes. O superdrone já está em ação. O Kremlin está atacando de todos os lados. A capitulação da Rússia é o triunfo da Ucrânia. As forças armadas da Ucrânia estão varrendo os russos no Donbas. Os ocupantes simplesmente fugiram. Essas imagens explodiram na internet. O exército de Putin foi expulso de posições-chave. A armadilha infernal está se fechando. Inferno na Rússia. As forças armadas da Ucrânia romperam fundo. É um golpe no coração do inimigo. Colapso. Uma catástrofe assustadora está dilacerando a Rússia. Esse ataque das forças armadas da Ucrânia foi decisivo. Moscou está em uma armadilha infernal. A mega arma já está a caminho. O encontro entre Zelensky e Trump vai virar tudo de cabeça para baixo. A contagem regressiva começou. O choque vindo da Chechênia se espalhou pelo Kremlin. O chefe da Chechênia foi duramente pressionado. Você vai ficar chocado quando ouvir o que aconteceu lá. Tudo isso e muito mais a seguir na nossa edição. Ponto quente. Urgentemente. Um ponto de virada no mundo. Erdogan desferiu um golpe em Putin. A Turquia entra na guerra. O novo megadrone já está na arena. Os russos estão histéricos. Isso acabará com Moscou. Algo inesperado aconteceu. Será que Ankara conseguirá virar o jogo da guerra e forçar o Kremlin a capitular? Todos os detalhes sensacionais a seguir. Trump revelou o nome do presidente que pode ajudar a resolver a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Putin não respeita, e ele é meu amigo. Recep Tayyip Erdogan está participando ativamente dos esforços de paz para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ele posiciona seu país como um mediador confiável. As primeiras negociações após o início da guerra em grande escala aconteceram justamente em Istambul, na primavera de 2022. Várias rodadas de negociações entre representantes do Kremlin e da Ucrânia também ocorreram na Turquia no verão de 2025. A Turquia sempre defendeu o caminho diplomático para alcançar esse objetivo. Agora, depois de 3 anos de sofrimento imenso, finalmente surgiu uma oportunidade. Esperamos que as negociações em Istambul abram um novo capítulo. A mediação turca também foi decisiva na iniciativa de grãos do Mar Negro, o corredor de grãos que foi vital para a segurança alimentar global. A empresa turca Baykar continua integrando motores de fabricação ucraniana em seus drones de combate. Na fábrica da Baykar em Istambul, engenheiros ucranianos estão fazendo estágio, e no futuro eles vão formar a equipe que trabalhará na unidade na Ucrânia, que durante a construção está constantemente sob ataque da Rússia. Prédios de concreto armado podem ser reconstruídos. O que realmente importa é a nossa vontade e fé neste projeto. Nenhum míssil é capaz de abalar a nossa amizade. A ajuda da Turquia à Ucrânia não se limita aos Bayraktars e à intermediação. Na prática, demonstramos solidariedade com a Ucrânia, oferecendo ajuda concreta nas áreas política, econômica, humanitária e técnica. A Turquia fechou os estreitos do Mar Negro para navios de guerra russos, o que limitou significativamente as possibilidades do agressor na direção sul e forneceu à Ucrânia mísseis com alcance de 20 a 70 quilômetros para destruir alvos terrestres móveis e fixos. O povo ucraniano está defendendo a integridade territorial do país há 500 dias. O ano 25 mudou muita coisa nas relações de Ankara com Moscou. O Kremlin sente o distanciamento do velho camarada, entendendo que Putin está ficando com cada vez menos aliados. E aí vem mais um golpe de Erdogan. A Turquia planeja, até o final de 28, suprir mais da metade de suas necessidades de gás natural com produção própria e importação dos Estados Unidos. No Kremlin, eles entendem que isso significa perda de dinheiro e redução das exportações da Rússia para o mercado europeu. Gás não vai faltar pra gente. A gente tem mais gás do que qualquer outro lugar do mundo. Tem, mas será que precisa? Mas não é só de gás que se vive. Na Turquia, foi tomada a decisão de construir 3 diferentes navios de guerra que vão levar a marinha do país a mais um patamar. Um dos porta-aviões, a Turquia planeja desenvolver em parceria com a Espanha. Ele tem dimensões comparáveis aos porta-aviões nucleares americanos. No verão de 2025, a Turquia se juntou à coalizão de drones liberada pela Letônia e pelo Reino Unido. Atualmente, a coalizão já conta com 20 países que prestam assistência militar à Ucrânia nessa área. Em 2025, os membros da coalizão se comprometeram a destinar 2 bilhões e 75 milhões de euros em apoio à Ucrânia e já contribuíram com 180 milhões para o Fundo Comum de Compras.
Assim como declaramos nossa rejeição à guerra 3 anos atrás, quando o conflito começou, hoje estamos totalmente determinados a fazer todo o possível para acabar com a guerra por meio de negociações. Ao fazer isso, continuamos nosso apoio firme à integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia. A Turquia declarou estar pronta para participar da reconstrução da Ucrânia. Estão previstos projetos nas áreas de energia, eficiência energética, habitação social e abastecimento de água. A Turquia tem interesse em que a Ucrânia controle a costa norte do Mar Negro e que a Rússia não apareça por lá. Além disso, a Turquia tem interesse na reconstrução da Ucrânia. É um mercado enorme. Além disso, a Turquia vê uma oportunidade de intensificar o desenvolvimento da indústria técnico-militar, considerando que pode obter recursos adicionais com a venda de suas armas. Tudo isso, no geral, cria uma boa base para que haja interesse nesse processo. A Turquia, sendo um país da OTAN, estava pronta para enviar suas tropas à Ucrânia para garantir o cumprimento dos acordos de paz. Essa iniciativa, naturalmente, foi condenada pelo Kremlin. Oficialmente, Ankara apoia a integridade territorial da Ucrânia, mas tenta manter um equilíbrio entre as partes. A Turquia ainda tenta evitar aderir às sanções ocidentais, o que, segundo ela, lhe permite continuar sendo um canal de comunicação eficaz entre o Kremlin e a Ucrânia. Sensação na linha de frente. A Ucrânia está derrotando a Rússia no Donbas. É um triunfo das forças armadas da Ucrânia. Os russos estão recuando, abandonando suas posições. Essas imagens explodiram na internet. As forças de defesa expulsaram os ocupantes de localidade-chave. Combates intensos continuam, e cada minuto na linha de frente decide o destino da guerra. Veja a seguir todos os detalhes chocantes. Direção de Zaporizhia. Drones do 422º Batalhão Independente de Sistemas Não Tripulados Luftwaffe destroem o radar móvel Tere. Esse não é um caso isolado. Nesta direção, drones ucranianos estão destruindo uma enorme quantidade de equipamentos do agressor. A resistência partisana ATES relata que o exército russo está enfrentando grandes problemas com sistemas de defesa antiaérea naquela região. Nossas fontes nas unidades de defesa antiaérea das tropas de ocupação na direção de Zaporizhia relatam um estado catastrófico dos equipamentos. Sanções. Ataques com mísseis das forças de defesa da Ucrânia contra instalações de reparo e defeitos de fabricação levaram à falha em massa dos sistemas antiaéreos, incluindo o sistema Tor. Devido à escassez aguda de sistemas úteis, os ocupantes são forçados a usar tratores para rebocar os lançadores até suas posições. Essa prática torna o equipamento extremamente vulnerável e transforma sistemas caros em alvos fáceis. ATES. O exército russo não está contando perdas enquanto tenta se aproximar de Zaporizhia para lançar ataques à cidade e seu centro logístico. E até a cidade, com uma população de mais de 500 mil de pessoas, são apenas algumas dezenas de quilômetros. A situação vai piorar. Já vimos ataques com bombas na cidade, e a Rússia está tentando se aproximar o suficiente para avançar ataques também com drones. Atualmente, a distância do território controlado pela Rússia até Zaporizhia é de aproximadamente 35 km, e cada 5 km piorará a situação para a população local e para a logística do exército. Michael Kaufman, analista militar. Para deter o inimigo e infligir-lhe perdas inaceitáveis, a Ucrânia agora precisa de assistência militar mais do que nunca. Já nesta semana, a Finlândia vai entregar um novo pacote de ajuda militar. Além disso, Lituânia, Estônia e Holanda vão fornecer dinheiro para a compra de armamentos adicionais para a Ucrânia. E essa está longe de ser a lista completa. Tudo isso faz parte do programa Pearl. Esse programa consiste na compra de armamentos americanos com dinheiro dos parceiros da OTAN. No dia 15 de outubro, o chefe do Pentágono, Pat Acted, chegou a Bruxelas e exigiu mais armas para a Ucrânia. Na reunião dos ministros da defesa dos países da OTAN e na sessão do Grupo de Contato para Armamento da Ucrânia, o Hans Stein, ele pediu aos aliados que destinassem mais recursos para a compra de armas americanas. Ele destacou que a iniciativa tem como objetivo trazer a paz para esse conflito. Você alcança a paz quando é forte, não quando usa palavras fortes ou ameaça com o dedo. Você consegue isso quando tem capacidades reais e sólidas, que são respeitadas pelos adversários. Acredito que é exatamente isso que a OTAN faz. Acredito que é exatamente isso que faz essa iniciativa Por isso, esperamos hoje que mais países doem ainda mais, que adquiram ainda mais, para garantir à Ucrânia uma conclusão pacífica deste conflito.
Pat Aztek, chefe do Pentágono. Com a chegada do inverno, os russos voltaram à tática de ataques mecanizados, especialmente na direção de Donetsk. Este vídeo mostra como os operadores de drones da 93ª Brigada Mecanizada destroem veículos blindados dos ocupantes. Mas, devido ao agravamento das condições climáticas na região de Donetsk, o uso de drones de ataque está ficando mais difícil. É justamente isso que os russos estão tentando aproveitar. Por exemplo, para tomar Vladimirovka e Sofieka, que são pequenas aldeias no Donbas. Durante a ofensiva, eles usaram 6 tanques, quase 40 veículos blindados de combate e 40 unidades de motomecanização. As tropas russas tentaram romper a defesa das forças de defesa, lançando veículos e infantaria ao ataque onda após onda. No primeiro escalão, atuavam grupos móveis em motocicletas, seguidos por tanques e veículos blindados com tropas embarcadas. Comando das tropas de assalto aerotransportadas. Segundo o portal analítico ucraniano Deep State, a ofensiva do exército russo na Ucrânia desacelerou quase pela metade desde setembro. Um dos fatores mais importantes para o fracasso das ações ofensivas do exército russo são os fornecimentos de armas dos nossos parceiros ocidentais. Por isso, para a Ucrânia, agora é muito importante a iniciativa dentro do programa de compra de armamentos americanos pelos países da OTAN, chamado Pearl. Choque. Trump ataca Putin. O duro ultimato minou a paz. O presidente dos Estados Unidos disse: Putin deve acabar com a guerra na Ucrânia, caso contrário, o fim será catastrófico. O Kremlin começou a chorar quando soube disso. Os Estados Unidos estão pressionando o Kremlin e o mundo está observando a última chance de Putin se salvar. Todos os detalhes a seguir. Paz através da força. É exatamente assim que descrevem o plano de paz de Trump para acabar com a guerra em Gaza. O presidente americano conseguiu, afinal, alcançar a paz no Oriente Médio. E embora ainda haja muito trabalho pela frente, o Hamas não pretende se render tão facilmente. Esse foi o triunfo de Trump. Agora ele anuncia que os Estados Unidos vão se concentrar na resolução da guerra na Ucrânia. Trump não quer perder tempo à toa. Agora ele está animado e quer seguir em frente. Ele está determinado a realizar novos feitos pacificadores. Deus me livre. Afinal, qual é a essência da doutrina de Trump? A pressão funcionou sobre o Hamas. É exatamente essa lição, como escreve o Wall Street Journal, que Trump precisa tirar da resolução do Oriente Médio. A lição sobre a necessidade de pressão. Para interromper as hostilidades na faixa de Gaza, Trump pressionou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enquanto Catar, Egito e Turquia, por sua vez, influenciavam o Hamas, ameaçando limitar o apoio diplomático ao grupo. Ao mesmo tempo, a operação militar de Israel na faixa de Gaza continuava. Até agora, não houve pressão semelhante de Trump sobre a Rússia. E embora os Estados Unidos tenham imposto altas tarifas contra a Índia, parceira comercial de Moscou, não houve novas sanções contra a Rússia. Mas agora os especialistas estão otimistas. Isso inspira feitos pacificadores. Isso é evidente. Ele já anunciou que vai se dedicar também ao fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Afinal, tanto a guerra na faixa de Gaza quanto a guerra russo-ucraniana são questões diretamente ligadas à reputação política de Trump. E aqui existe um impulso positivo que pode ser aproveitado. E é evidente que isso inspira Trump. A mídia ocidental também acredita que, após o acordo entre Israel e o Hamas, Trump pode aumentar a pressão sobre a Rússia. Um bom sinal são também as próprias declarações de Trump sobre sua intenção de se envolver na guerra russo-ucraniana. E ainda tem um encontro entre os líderes ucraniano e americano, que deve acontecer já no dia 17 de outubro em Washington. Zelensky está indo para os Estados Unidos. Zelensky já confirmou, Trump confirmou, e nossa equipe já foi preparar a visita. Bom, não dizem o que vai acontecer, mas já adianto. Negociações de paz, o encontro é importante. Não são questões técnicas, não é só dinheiro, tomahawks. Isso faz parte dos acordos de paz. Tomahawks são aquilo que pode levar a paz mais rápido, fazer a Rússia sentar à mesa de negociações. E, nesse caso, o plano de paz de Trump para acabar com a guerra em Gaza pode se tornar o precedente necessário que ajudará a encerrar a guerra na Ucrânia. Pelo menos, em parte, na Europa esperam que Trump use a tática aplicada em Gaza para deter a agressão da Rússia. Isso dá a Trump enormes oportunidades para resolver outros grandes conflitos. Agora ele se estabeleceu como um árbitro eficaz e pacificador. Para resolver a questão russo-ucraniana, Trump pode envolver o presidente da Turquia. Segundo o presidente americano, Erdogan é respeitado tanto na Ucrânia quanto na Rússia. Ele é respeitado pelas pessoas e é meu amigo. Vocês entendem porque eu me dou bem com os fortes, mas não com os fracos. Trump diz que Erdogan pode nos ajudar no mundo.
Trump gosta do Erdogan. E Erdogan, de modo geral, é um político que agrada ao Trump, tanto pelo seu comportamento quanto pela estrutura de poder que construiu. E Erdogan resolveu a questão da Síria. Agora o ditador sírio e assassino está sentado, jogando Sony PlayStation em Moscou, segundo publicam jornais e canais do Telegram. Na verdade, quem governa a Síria agora são aqueles que lutaram ao lado dos rebeldes. E esse criminoso foi expulso, e a Rússia perdeu sua influência. Erdogan pode ajudar aqui. Mas existe uma diferença fundamental entre a guerra do Hamas com Israel e a guerra entre Rússia e Ucrânia. O chamado fator China, o gigante asiático, se tornou um parceiro econômico e político importante para a Rússia. E isso pode tanto ajudar quanto atrapalhar. Se Trump conseguir envolver Pequim no apoio às negociações, a China pode se tornar um elemento-chave para convencer Putin a buscar a paz. Neste momento, Kadyrov está acabado. Choque. O Kremlin removeu Dodon de sua lista de favoritos. O mestre da Chechênia caiu em desgraça com Putin e está se afogando em novos escândalos. Este golpe pode finalmente enterrar a carreira política do czar checheno. Você ficará surpreso ao ouvir todos os detalhes. Olhar. O chacal do Kremlin, Ramzan Kadyrov, está perdendo terreno novamente. Desta vez, até os vira-latas da mídia mostraram os dentes para ele. Motar? Vencer. O Kremlin, por meio de propagandistas, designou o lugar de Ramzan após o escândalo com o deputado da Duma estatal Shamanov, que comandou um grupo de tropas russas na Chechênia em 1996. Agora, em 2025, no microfone parlamentar, o general não se conteve e se indignou com a decisão de renomear os povoados. As aldeias cossacas, que têm seus próprios nomes históricos. Além de, no início, terem expulsado a população de língua russa de lá. Agora vocês estão apagando até os nomes. Isso é a história do nosso país. O que vocês estão fazendo? Estou perguntando para você. Ao que o chefe da Chechênia, que sempre se gabou de seu status especial no Kremlin, lembrou Shamanov dos crimes de guerra que ele havia cometido e enviou o velho uniformizado para o chamado SVO. Mas em vez de um pedido de desculpas, Kadyrov foi encharcado com um balde de lama de propaganda. Estou me dirigindo a você pessoalmente, Shamanov. Se a palavra é patriota e não é uma frase vazia para você, reúna seus apoiadores e vá para as linhas de frente na zona SVO. Vamos ver suas habilidades. Sua rica experiência, entre aspas, que você acumulou atormentando a população civil, é conhecida por nós em primeira mão. Kadyrov. Gabando-se, aparentemente, da participação dos chechenos na zona da Operação Militar Especial, ele manda Shamanov para a linha de frente por conta própria. Shamanov. Me desculpe, mas que direito Kadyrov tem de especular sobre o tema da SVO? Não é ele quem decide quem vai ou não para a zona de combate. Nós temos o comandante-chefe, Vladimir Vladimirovich Putin. Temos a liderança militar, o Estado-Maior General. Shamanov. É um militar profissional que serviu a pátria por muitos anos e foi ferido em combate. E aqui é importante, suas condecorações foram conquistadas com seu suor e seu sangue. Isso é um fato. Isso é um fato histórico. E o que dizer do Kadyrov? Todos nós vimos as fotos, alguns vídeos. Pelo visto, o Kadyrov tem uma verdadeira galeria dessas medalhas. Mas qual é o valor delas? Ele mesmo se concebeu. Vamos comparar a biografia do Shamanov com a do Kadyrov. Me parece que muitos acharam que quem está começando a enfraquecer agora é o Kadyrov, porque uma troca de gentilezas bastante típica para o Kadyrov com o general Shamanov terminou com o Kadyrov dizendo suas palavras rituais de que generais assim deveriam ser julgados. E depois disso não aconteceu mais nada. Nem sequer houve um pedido de desculpas, nem de longe. Além disso, todo mundo sabe que o Kadyrov não está na melhor forma física, que ele está preocupado com seu legado, com a sucessão na República.
No geral, esse é um bom momento para todos aqueles que realmente o odeiam, tanto entre os nacionalistas quanto entre os membros das forças de segurança, para testar o Hansen e ver se, no final de 2025, ele ainda tem alguma capacidade de resistir ativamente. O fato de que ainda é cedo para descartá-lo, Hansen tentou afirmar de uma maneira incomum. O Banco Central da Rússia justamente colocou em votação as opções para o novo design da nota de 500 rublos. Kadyrov mobilizou todos os seus recursos administrativos na região e começou a fazer campanha pelo desenho do complexo Grozny City, o que provocou uma briga interétnica e internacional sem precedentes na internet russa. Nessa discussão entraram não só os apoiadores do Z e os putinistas, mas até mesmo os chamados liberais. Se está tentando impor sua vontade aos russos não é qualquer um, mas sim Hansen Kadyrov. Um espelho distorcido ambulante do putinismo. Um bandido nomeado por Putin, nunca eleito por ninguém, que demonstra um desprezo escancarado não só pelas leis russas escritas no papel, mas por qualquer norma de decência, ameaçando e intimidando a todos. Que, liderando a região mais pobre do país, vive tão bem quanto um cheque saudita. Presenteia seus parentes com palácios e Rolls Royces às custas do orçamento público. Dá cargos públicos e condecorações ao seu filho menor de idade, conhecido apenas por espancar um detento na prisão. Kadyrov, com seu estilo de governo, não corresponde em nada à sociedade nem à época em que vive. O escândalo foi tão grande que o Banco Central cancelou às pressas a votação pela nova cédula. Mas a insatisfação ainda ferve na sociedade russa. Se antes as pessoas tinham medo até de olhar para o clã, agora xingam sem medo algum. Até os próprios apoiadores de Kadyrov estão insatisfeitos. Pela primeira vez em 30 anos, o Kremlin não os apoiou. No interior da Federação Russa, está crescendo um movimento nacionalista. Uma comunidade russa que de jeito nenhum aceita nada além do que é russo. Por isso, nessa realidade que existe hoje na Federação Russa, Hansen Kadyrov, como um funcionário com status especial, com a Chechênia onde tudo é absolutamente diferente, não se encaixa. E além disso, se falarmos sobre o Hansen Kadyrov como funcionário, ele já chegou ao fim, por assim dizer. Eu vejo que os objetivos e metas estabelecidos pelo Kremlin para o Centro Federal em relação à República da Chechênia já foram todos cumpridos, ou seja, todos os objetivos e metas foram alcançados. Não é segredo que a conquista do Cáucaso do Norte como um todo passa necessariamente pela conquista da Chechênia. Hoje, a Chechênia está conquistada. Além disso, no território da República da Chechênia, ou seja, dentro das fronteiras da República da Chechênia, está estacionado um agrupamento de 150 mil soldados russos. E não são apenas recrutas, são militares que receberam a missão de controlar essa região por completo. Por isso, tudo o que a Rússia precisava fazer antes do início da guerra em grande escala na Ucrânia foi feito com a participação de Hansen Kadyrov. Como lembramos, todos os crimes de grande repercussão, os assassinatos por encomenda, foram cometidos ou com a participação direta de Hansen Kadyrov ou com a participação de pessoas ligadas a Hansen Kadyrov. Isso inclui Boris Nemtsov, Anna Politkovskaya e outros jornalistas que foram assassinados tanto em território da Federação Russa quanto fora dela. Ou seja, todo esse conjunto de tarefas que foi atribuído a Hansen Kadyrov, neste caso, está totalmente esgotado, agora está concluído. Ou seja, o projeto foi finalizado, o contrato acabou, e agora é preciso decidir o que fazer a seguir com Hansen Kadyrov. O curioso é que agora aquela máquina de propaganda e serviços secretos, que durante anos construiu a imagem de Hansen Kadyrov, está devorando ele mesmo. Não está descartado que o pequeno czar, que está definhando diante dos nossos olhos, vivendo nas ilusões de uma influência que já se foi, acabe sendo levado a julgamento. Todos aqueles feitos que atribuíram ao Dondon nas telas da TV russa podem, de uma hora para outra, se transformar em crimes contra os próprios russos.
Urgente. Apocalipse na Rússia. As forças de operações especiais esperam luz, petróleo e exército Putin. Moscou está presa em armadilha infernal. A mega arma já está voando em direção ao inimigo e os russos estão em pânico. Sensação. O encontro entre Zelensky e Trump decidirá o destino da guerra. Você ficará surpreso ao saber sobre todos os eventos mais recentes que você pode ter perdido. Olhar. É uma noite divertida novamente na Rússia. Em Volgogrado, a subestação elétrica saiu do chat. Também houve preocupação em Saratov. Bem, em Feodosia tudo é estável. O terminal de petróleo está pegando fogo há 4 dias. Em 48 horas de trégua, Paquistão e Afeganistão concordaram com um cessar-fogo. Preparados para uma guerra nuclear, na Finlândia construíram 50 mil bunkers. A paciência está no limite. Os Estados Unidos ameaçaram a Rússia. Se a Rússia não parar a guerra, estamos prontos para responder de uma forma que só os Estados Unidos podem fazer. Novo encontro entre Zelensky e Trump. Vamos conversar com Zelensky sobre a guerra. Me disseram que eles querem partir para o ataque. E nós precisamos tomar uma decisão sobre isso. Amizade inseparável. Putin garantiu amizade ao novo presidente da Síria. Nos anos 80, mantivemos relações diplomáticas. E ainda em 2016, os russos ameaçaram destruí-lo. Se os terroristas voltarem a levantar a cabeça, vamos desferir golpes neles como nunca viram antes. Trump fez uma exigência a Putin. Tudo o que queremos de Putin é que pare de matar ucranianos e russos. Golpe contra a China. Os Estados Unidos estão prontos para impor tarifas sem precedentes por causa do petróleo russo. 85 dos 85 senadores dos Estados Unidos estão prontos para conceder ao presidente Trump poderes para impor tarifas à China de até 500%. É o fim. A Rússia perdeu a Índia. Hoje, Modi me garantiu que eles não vão comprar petróleo da Rússia. Isso é um grande avanço. Agora preciso convencer a China a fazer o mesmo. Passou vergonha no mundo todo. Rutte zombou do exército russo. Sabemos que os pilotos deles são conhecidos por não saberem pilotar aviões, e os capitães não sabem lançar âncora. A profecia de Volodin, ao que parece, o presidente da Duma russa, enlouqueceu. Haverá menos pessoas como Biden no mundo, menos como Macron e Merz, porque são mofo. Morrerão quando os raios de luz do nosso país os atingirem. Urgente. Colapso na Rússia. Este golpe na Sul foi decisivo. Simplesmente não há gasolina. O país está em choque após o ataque aos drones ucranianos. Postos de gasolina vazios, preços dispararam. O preço da guerra. Russos comuns pagam pelo delírio de Putin. Sem internet, sem comunicação e agora sem gasolina. O que espera os russos daqui para frente? Veja só. A crise de combustível na Rússia chegou até mesmo a petrolífera Tilmen. Tilmen, você viu isso? Vou parar num posto de gasolina hoje. Eles dão 3.000 rublos. E eu digo, por favor, encha meu tanque com gasolina de 95 octanas por 3.000 rublos. E eles me dizem, é assim que acontece com você? Porque só é possível encher 30 litros. Mais da metade das regiões da Rússia estão ficando sem gasolina. O caos diário no posto da Rosneft continua. Não há gasolina no lugar, só na Rosneft. Aperte o cinto e espere fila. Mas as autoridades, como sempre, dizem que a situação está sob controle, só teve um aumento insignificante de preço. A situação está clara para a gente. Ou seja, os preços subiram. Sim, de fato. O mais importante é que a gasolina está disponível nos postos.
Bom, como dizer, talvez tenha em algum lugar, mas as pessoas dizem o contrário. Gente, não tem gasolina praticamente em nenhum posto. E essa faixa da direita que a gente vê aqui é toda a fila para o posto onde ainda há chance de ter gasolina. Provavelmente tem, talvez só a Premium ou a 95. E eu comecei a filmar mais ou menos do meio dessa salsicha, para mostrar para vocês o que está acontecendo. É esse tipo de colapso. Não tem gasolina nos postos. Libera gasolina, gente. A Rússia vai se tornar dependente da importação de combustível. Olha só, num país de postos de gasolina pode até não ter gasolina. Os petroleiros não vão conseguir retomar o refino de petróleo nos volumes anteriores até junho de 2026. Agora, na verdade, está chegando a conta por esse erro. Por essa regra de que, se você depende de alguém para alguma coisa, não deve criar conflito com quem você depende. O Ocidente estava do lado da Ucrânia. A Rússia foi para a guerra com a Ucrânia e, com isso, criou um conflito com o Ocidente. E agora a Rússia tem um problema. Ela não consegue repor o que é necessário para o funcionamento normal não só do setor de refino de petróleo da sua economia, mas da economia como um todo. As refinarias russas continuam atrasadas em termos de tecnologia e estrutura de produção. Quando algumas fábricas pararam de funcionar, o país acabou perdendo uma parte significativa da sua capacidade interna. A substituição por componentes menos tecnológicos individuais leva à queda da qualidade. Na Rússia, já faz uns 2 anos, falava-se sobre a intenção de mudar os padrões referentes aos automóveis, basicamente voltando aos padrões dos anos 70, da década de 1970. E agora estão dizendo que vão fazer isso. Por causa desses ataques e da impossibilidade de restaurar tudo completamente, vão reduzir as exigências para a produção de combustível. Consequentemente, a redução na produção de combustível vai fazer com que os carros quebrem. A refinaria russa vai produzir gasolina de qualidade significativamente inferior. Essa gasolina vai parar nos motores dos carros russos, que não necessariamente vão conseguir rodar com ela, porque eles estão acostumados com outros motores. Na Andar, existe um certo nível de qualidade, e é esse nível que agora está sendo reduzido na Rússia. Isso vai entupir os motores, vai causar uma quantidade enorme de quebras nos carros. Ou seja, essa é a realidade que está se instalando agora na Rússia. E, mais uma vez, isso é mais uma confirmação de que, quando você está tecnologicamente atrasado, e a Rússia está tecnologicamente atrasada, talvez não valha a pena entrar em guerra com o mundo. O déficit de gasolina no mercado interno em setembro chegou a 20% do consumo. Por causa da falta de fornecimento, os preços no atacado da gasolina subiram de 40% a 50% desde o início do ano. É óbvio que já faltam capacidades na Rússia. Sim, ainda existem parcialmente, mas nem todos os drones, como dizem, chegaram ao destino. Por isso, essa perspectiva não é para algum dia, é uma perspectiva para o início de 2026, quando, na Rússia, haverá uma dependência enorme de fornecedores externos de combustível, repito, no país dos postos de gasolina. Para tentar, de alguma forma, apagar o incêndio no mercado de combustíveis, as autoridades impuseram uma proibição total à exportação de gasolina da Rússia, flexibilizaram os requisitos ambientais para as refinarias, quadruplicaram as compras de combustível da Bielorrússia e também zeraram as tarifas de importação para começar a trazer combustível da China. A Bielorrússia, em setembro em relação a agosto de 2025, aumentou em 4 vezes o fornecimento de combustível. Ou seja, eles forneciam um pouco, mas agora entendemos que a Bielorrússia desempenha um papel enorme. Porque a Bielorrússia, sim, embora seja mais moderna do ponto de vista da antiga URSS, com empresas ativas em Mosir e Novopolot, ainda assim, na maioria das vezes, não é suficiente para cobrir a demanda da Rússia. E depois vem a China. Mas nem a Bielorrússia, nem a China vão fornecer, digamos assim, pelos preços que a Rússia quer. A Rússia pode até acabar o ano dependendo da importação de combustível em até 60%. Além da Bielorrússia e da China, o combustível também será fornecido à Rússia pelo Azerbaijão. Assim como acontece com a Bielorrússia e com a China. O Azerbaijão não vai fazer isso mais barato. O preço será, vendo como a Rússia. Agora depende do Azerbaijão. O Azerbaijão, claro, vai tentar se aproveitar disso. Ou seja, aqui os preços vão ser um pouco mais altos. Mas a Rússia não tem outra opção.
Ou seja, agora a Rússia realmente está cada vez mais dependente de fornecedores externos. Desde o início de agosto, drones atingiram dezenas de grandes refinarias de petróleo na Rússia, levando à crise de combustível mais grave da história do país. E quanto mais o tempo passa, mais a situação piora. É isso por hoje. E para mais notícias quentes da linha de frente, fique ligado no próximo episódio.